Imagine por um momento que você é o rei de uma pequena nação. Ao seu redor, impérios gigantescos desmoronam como castelos de areia. Seus vizinhos do norte foram completamente aniquilados. Agora, o exército mais poderoso da terra está às suas portas, exigindo sua rendição. Eles zombam do seu Deus, ridicularizam sua fé e prometem que você será apenas mais um nome na lista de reis derrotados. Você tem duas escolhas: entregar-se e viver como escravo, ou confiar em algo que parece impossível, que o Deus invisível lutará por você contra 1085.000 soldados. Esta não é ficção. Esta é a história real de um rei chamado Ezequias. E o que aconteceu naquela noite mudou o curso da história para sempre. Estamos no século 8 a.C., quando o Império Assírio dominava o mundo conhecido como uma máquina de guerra implacável. Jerusalém era uma cidade pequena, cercada por muralhas que pareciam frágeis diante da engenharia militar assíria. O reino do norte, Israel, havia caído completamente. 10 tribos inteiras foram deportadas e desapareceram da história. Agora restava apenas Judá, o pequeno reino do sul, governado por um rei de 25 anos chamado Ezequias. Como está escrito em Segunda Carta dos Reis, capítulo 18, versículos 1 a 3, no terceiro ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Ezequias fez o que o Senhor aprova, conforme tinha feito Davi, seu predecessor. Mas algo extraordinário diferenciava este jovem rei de seus antecessores. Ezequias não era apenas mais um monarca tentando sobreviver politicamente. Ele havia iniciado uma revolução espiritual radical. Destruiu os altares pagãos, derrubou os postes sagrados da deusa Acera e fez algo que ninguém antes teve coragem de fazer. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, séculos antes. O povo havia transformado aquele símbolo de libertação em objeto de adoração idólatra, como declara a Segunda Carta dos Reis, capítulo 18, versículos 4 e 5. Ele removeu os altos lugares de adoração pagã, destruiu as imagens e cortou os postes da deusa Acera, e também esmagou em pedaços a serpente de bronze feita por Moisés. Ezequias depositou sua confiança no Senhor, o Deus de Israel, de modo que depois dele não houve igual entre todos os reis de Judá. A prosperidade inicial de Ezequias parecia confirmar que Deus estava com ele. Suas reformas espirituais trouxeram bênçãos tangíveis ao reino. Ele derrotou os filisteus, prosperou em todas as suas empreitadas e até mesmo se rebelou contra o tributo que Judá pagava à Síria. Por um momento, parecia que a fé havia triunfado sobre a política, como registra a Segunda Carta dos Reis, capítulo 18, versículos 6 e 7. O Senhor estava com Ezequias e ele prosperava por onde quer que fosse. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e se recusou a servi-lo, mas então veio o teste definitivo. Senaqueribe, o rei assírio, voltou sua atenção para Judá com toda a fúria de seu império. Uma por uma, todas as cidades fortificadas de Judá caíram. Laquis, a segunda cidade mais importante do reino, foi sitiada e conquistada. Ezequias, percebendo a magnitude do desastre que se aproximava, tentou negociar. Enviou uma mensagem humilhante: cometi erro, retire-se de mim, e tudo o que me impuseres eu suportarei. O preço da paz foi astronômico: 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, aproximadamente 11 ti de prata e 1 ti de ouro. Para conseguir essa quantia, Ezequias teve que saquear o próprio templo, removendo o ouro das portas sagradas. Mas Senaqueribe não estava satisfeito apenas com o ouro. Ele queria Jerusalém. Ele queria humilhar publicamente o Deus de Israel. Como está escrito em Segunda Carta dos Reis, capítulo 18, versículo 17, então o rei da Assíria enviou o Tartã, o Rabassares e o Rabassaqué, seus altos oficiais, com um grande exército de Laquis ao rei Ezequias em Jerusalém. O Rabassaqué, porta-voz do rei assírio, não veio para negociar. Ele veio para quebrar psicologicamente a resistência de Jerusalém. Suas palavras foram calculadas para semear dúvida, medo e desespero no coração do povo de Deus. O que aconteceu a seguir revela uma das verdades mais profundas sobre como as forças das trevas operam contra o povo de Deus. O Rabsaqué não atacou apenas militarmente, ele atacou teologicamente.
Ele distorceu a verdade espiritual de forma tão sutil que até mesmo os fiéis poderiam questionar sua fé. Primeiro, ele argumentou que o Egito era um aliado inútil, o que era verdade. Segundo, ele afirmou que Ezequias havia enfurecido Deus ao destruir os altares pagãos, uma mentira disfarçada de piedade. Terceiro, ele zombou da fraqueza militar de Judá, o que também era verdade. E por fim, ele cometeu a blasfêmia suprema, afirmou que o próprio Senhor havia ordenado a destruição de Jerusalém, como registra a segunda carta dos Reis, capítulo 18, versículos 25. Acaso vim contra este lugar para destruí-lo sem a aprovação do Senhor? O Senhor me disse: suba contra esta terra e a destrua. Esta era a mentira mais perigosa de todas, porque continha elementos que pareciam verdadeiros. Afinal, Deus havia usado a Assíria para disciplinar Israel. Por que não usaria o mesmo instrumento contra Judá? O inimigo invisível estava usando a própria teologia contra o povo de Deus, plantando sementes de dúvida sobre o caráter e os propósitos do Altíssimo. Mas observe a estratégia diabólica. Quando os representantes de Ezequias pediram que a conversa fosse conduzida em aramaico para que o povo comum não entendesse, o Rabsaqué recusou deliberadamente. Ele queria que cada palavra de desespero penetrasse no coração de cada cidadão de Jerusalém. Como está escrito em segunda carta dos Reis, capítulo 18, versículos 27 e 28. Meu Senhor me enviou apenas para o seu Senhor e para vocês para dizer essas coisas? Não me enviou também para os homens que estão no alto dos muros, destinados a comer suas próprias fezes e beber sua própria urina durante o cerco? Então o Rabsaqué se levantou e gritou com voz alta em hebraico. O objetivo era claro: quebrar a moral do povo antes mesmo de iniciar o cerco. Satanás sabia que se conseguisse fazer o povo de Jerusalém duvidar de Deus, a batalha estaria ganha sem derramar sangue assírio. Como Paulo escreveria séculos depois, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. A magnitude do que estava acontecendo só pode ser compreendida quando entendemos os números envolvidos. O exército assírio que cercava Jerusalém não era uma força comum, era a máquina militar mais avançada do mundo antigo. 185 mil soldados profissionais, equipados com as melhores armas de cerco da época, liderados por generais que haviam conquistado nações inteiras. Para ter uma ideia da proporção, toda a população de Jerusalém naquela época era estimada entre 20 e 25 mil habitantes. Isso significa que havia aproximadamente 7 soldados assírios para cada homem, mulher e criança dentro das muralhas. Mas os números físicos eram apenas parte da pressão. A guerra psicológica era ainda mais devastadora. Senaqueribe havia enviado uma segunda carta, ainda mais ameaçadora que a primeira. Como registra a segunda carta dos Reis, capítulo 19, versículos 10 a 13. Não deixem que o seu Deus, em quem vocês confiam, os engane dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Vocês ouviram o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as por completo. Será que vocês serão poupados? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Esta lista de cidades destruídas não era retórica vazia. Cada nome representava milhares de vidas perdidas, famílias deportadas, culturas aniquiladas. Ramate havia sido uma das cidades mais prósperas da região. Arpade era considerada inexpugnável. Sefarvaim possuía templos magníficos dedicados aos seus deuses. Todas haviam caído, todas haviam confiado em suas divindades, todas haviam sido reduzidas a escombros. O argumento implícito era devastador. Se os deuses dessas grandes cidades não puderam salvá-las, como o Deus de uma pequena Jerusalém poderia fazer diferente? O inimigo invisível estava usando uma lógica aparentemente irrefutável para minar a fé do povo de Deus. Era a mesma estratégia que ele usaria contra Jó. Onde está o seu Deus agora? Era a mesma dúvida que ele plantaria no coração dos discípulos quando Jesus foi crucificado. Era a mesma pergunta que ele sussurra no ouvido de todo crente que enfrenta circunstâncias impossíveis. Se Deus realmente te ama, por que permite que isso aconteça? Mas havia algo que Senaqueribe não sabia. Havia algo que seus generais não compreendiam. Havia algo que o próprio Satanás havia subestimado. O Deus de Israel não era como os deuses das nações.
Ele não era uma criação humana feita de madeira e pedra. Ele era o Criador dos céus e da terra. E Jerusalém não era apenas mais uma cidade. Era a cidade onde ele havia escolhido colocar o seu nome para sempre. Neste momento da história, Ezequias enfrentou a escolha que todo crente enfrenta quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ele poderia ter racionalizado a situação. Poderia ter dito: Deus me deu sabedoria para saber quando lutar e quando me render. Poderia ter justificado a capitulação como prudência espiritual. Afinal, ele já havia tentado resistir e falhado. Já havia perdido todas as outras cidades. Já havia esgotado o tesouro real e até mesmo saqueado o templo. Que mais Deus poderia esperar dele? Mas Ezequias fez algo diferente. Algo que revela o coração de um homem que realmente conhece a Deus. Como está escrito em 2ª Carta dos Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2, quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi para a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, que estava encarregado de sua casa, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos cobertos de pano de saco, até o profeta Isaías. Observe que Ezequias não convocou seus generais para uma reunião de estratégia militar. Ele não enviou embaixadores para negociar termos de rendição. Ele não consultou seus conselheiros políticos sobre a melhor forma de minimizar as perdas. Ele foi diretamente ao templo e buscou uma palavra do Senhor através do profeta Isaías. Esta é a diferença entre religiosidade superficial e fé genuína. Quando a pressão aumenta, o religioso busca alternativas humanas. O homem de fé busca o rosto de Deus. Talvez você esteja enfrentando sua própria Jerusalém sitiada neste momento. Talvez as circunstâncias ao seu redor pareçam impossíveis de superar. Talvez vozes ao seu redor estejam sussurrando as mesmas mentiras que o Rabsaque gritou. Onde está o seu Deus agora? Se ele realmente se importa com você, por que permite que isso aconteça? Olhe ao seu redor. Todo mundo que confiou em Deus enfrentou dificuldades. Por que você seria diferente? O inimigo invisível não mudou suas táticas. Ele ainda usa a lógica aparente, as circunstâncias adversas e até mesmo a teologia distorcida para plantar dúvidas sobre o caráter de Deus. Ele ainda sussurra que a rendição é mais sábia que a resistência, que a conformidade é mais inteligente que a fé, que aceitar a derrota é mais maduro que esperar no Senhor. Mas a resposta de Deus a Ezequias revela algo sobre sua natureza que deveria fazer cada um de nós tremer de expectativa. Como declarou o Senhor através do profeta Isaías: não tenham medo por causa das palavras que ouviram, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que eu colocarei um espírito nele para que ele ouça um rumor e retorne à sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada em sua própria terra. 2ª Carta dos Reis, capítulo 19, versículos 6 e 7. Deus não estava apenas promendo livrar Jerusalém, ele estava revelando que havia orquestrado toda a situação para demonstrar seu poder. Como ele mesmo declarou sobre Senaqueribe: não ouviste? Há muito tempo eu planejei isso. Desde os tempos antigos eu o determinei, e agora o fiz acontecer, para que você seja o meu instrumento para transformar cidades fortificadas em montões de ruínas. 2ª Carta dos Reis, capítulo 19, versículo 25. O rei assírio pensava que estava executando seus próprios planos de conquista. Na realidade, ele era apenas um peão no tabuleiro divino. Deus havia permitido que ele chegasse até as portas de Jerusalém não porque estava ausente ou impotente, mas porque havia chegado o momento de revelar quem realmente governa os destinos das nações. Como ele declarou: eu colocarei meu anzol no seu nariz e minha rédea nos seus lábios, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. 2ª Carta dos Reis, capítulo 19, versículo 28. E então aconteceu o impossível. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 1.085.000 homens no acampamento dos assírios. Quando os sobreviventes se levantaram cedo pela manhã, eis que todos estavam mortos. 2ª Carta dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Um único anjo, uma única noite. 185.000 soldados mortos instantaneamente. O exército mais poderoso da terra foi aniquilado sem que um único soldado de Jerusalém precisasse levantar uma espada. Senaqueribe, que havia zombado do Deus de Israel, foi forçado a retornar para casa humilhado. E lá, enquanto adorava no templo de seu próprio Deus, foi assassinado por seus próprios filhos. O Deus que ele servia não conseguiu protegê-lo nem mesmo em seu próprio templo.
mas o Deus de Jerusalém havia protegido sua cidade sem que ela fosse sequer atacada. Esta história não é apenas um registro histórico, é uma revelação sobre como Deus opera quando seu povo está encurralado. Mas há algo urgente que você precisa entender: o inimigo invisível ainda está operando. Ele ainda cerca as vidas dos filhos de Deus com exércitos de dúvida, medo e desespero. Ele ainda sussurra que a situação é impossível, que Deus não se importa, que a rendição é a única opção sensata. Se você sente que este não foi apenas um vídeo, mas uma revelação ao seu espírito sobre como Deus pode intervir nas situações impossíveis da sua vida, hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, reconhecendo que somente Ele pode livrar você dos exércitos invisíveis que cercam sua vida, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é dele, se você já experimentou o livramento sobrenatural que só Deus pode dar, escreva nos comentários Amém, para que essa mensagem alcance outras vidas que estão cercadas por circunstâncias impossíveis e precisam saber que nosso Deus ainda é o mesmo que destruiu 18.500 inimigos em uma única noite. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, alguém que está enfrentando sua própria Jerusalém sitiada e precisa saber que o Deus do impossível ainda está no controle. Até a próxima.